Rodrigo, sou farmacêutico, estou como coordenador da assistência farmacêutica municipal. Eu vou estar apresentando para vocês um assunto um pouco mais polêmico, mas a intenção é trazer mais a informação. Para isso, falar de medicamentos em tempos de pandemia. Então, o que nós temos hoje? Recebendo um desafio do secretário professor Leandro, para poder fazer uma apresentação para você do uso racional de medicamentos e as terapias que nós temos com medicamentos dentro do município. Tá? Então, teve nessa parceria com o lançamento de material informativo junto com o vídeo sobre a importância do uso racional de medicamentos, que a gente vai abordar tanto os riscos do uso inadequado, também como o uso correto dos medicamentos. Seguindo, vamos ter 6 temas que a gente vai abordar rapidamente no dia de hoje. Vai ser o que a gente chama de estudo da arte, toda uma contextualização do cenário nacional hoje. Vamos falar também dos tratamentos hoje sendo oferecidos pelo SUS. Falar um pouco do uso racional, de práticas também, de alguns hábitos saudáveis, da assistência farmacêutica municipal, que é a área no qual eu atuo e que também estamos oferecendo serviço para vocês, e também no final desse vídeo uma síntese das pactuações e condutas na questão do uso dos medicamentos a nível municipal em tempos de pandemia. Então iniciando a questão da contextualização. Então a gente precisa entender um pouquinho mais do que a gente está passando hoje no município e não só a nível municipal, mas também a nível nacional, com a questão dos usos dos medicamentos. Então, o que a ciência teve como desafio hoje, quando se pensa em medicamento e tratamentos? Como o maior desafio deles era desenvolver o medicamento, tanto na ciência de pesquisa e desenvolvimento, como encontrar alguma coisa que já pudesse ser usadas de nível quanto mais rápido possível, mais emergencial. Então, o que acontece? Além da toda a fase de pesquisa clínica, pré-clínica e tudo mais de validação de medicamentos, se opta em utilizar medicamentos já existentes hoje no mercado para como fosse um pontapé inicial, porque a gente sabe que hoje, para lançar um novo medicamento no mercado, gera-se em torno de 10 a 12 anos em média. Então a gente tem que realmente dar um pontapé inicial com os medicamentos que nós já temos disponíveis, mas infelizmente com essas divulgações de informações também acaba acontecendo uma busca desenfreada de pessoas, a busca desses tratamentos como uma forma de prevenção e desabastecendo todo o cenário nacional. Então, continuando a questão da contextualização, nós temos que o uso indiscriminado de medicamentos pode ter, além de ter um risco e agravamento do quadro de saúde, também pode gerar um desabastecimento de tratamentos de pessoas que já utilizam desses medicamentos disponíveis no mercado. A gente viu alguns casos bem claros quanto a isso, à base de quininas, E também o que a gente sempre vai sugerir, em tempos de pandemia, e não somente em tempos de pandemia, que não se precipite, Sempre faça os usos conforme algumas unidades regulamentadoras do mundo e do Brasil recomendam, assim como a Organização Mundial de Saúde e a Anvisa, que está relacionada junto com o Ministério da Saúde. Então, isso para a gente conseguir contextualizar, isso tudo por quê? Os medicamentos a gente sabe que é uma coisa séria. O medicamento tem um efeito benéfico, mas também o uso excessivo também tem os seus lados negativos, Nós não temos ainda o tratamento específico para a Covid. Nós vamos fazer um tratamento mais preventivo de algumas condutas e também um tratamento mais sintomático, que é basicamente o que os médicos fazem. Então, isso tudo a gente vai entrar então na questão do uso racional, porque tem os medicamentos que a gente vê na internet, mas o que a gente deve utilizar? Sempre de uma forma mais racional possível. Então temos que seguir alguns fluxos. Então, antes de entrar nessa questão do uso racional, eu vou falar um pouco da definição que a própria Anvisa apresenta para a gente. Que há uso racional de medicamentos quando o paciente recebe medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais. Então a gente verificou o uso irracional de alguns medicamentos, utilizando medicamento que não serviria para a Covid ou isso no dia a dia. A gente sabe que tem muita gente que utiliza medicamento para tosse, sendo que às vezes você tem que expectorar, então tem que ter um certo cuidado na hora de se trabalhar, de se manusear medicamentos, como a gente falou naquele primeiro alerta, que é uma coisa realmente muito séria. Por um período adequado, a menor custo para si e para a comunidade. Essa é a definição que a Anvisa nos apresenta. Então, o que a gente tem que pensar hoje, quando a gente vai pensar em fluxo de uso racional? Que deve ser gerado através de etapas, através de uma consulta médica com um profissional adequado. Depois dessa consulta vai ser confeccionado um receituário, no qual vai ser um documento que você vai poder levar para casa e acompanhar todo o seu tratamento, porque o tratamento tem que ser feito no tempo que o profissional recomendou, nas doses e horários adequados.
Seguindo, além desse uso racional do fluxo, nós temos que ter alguns cuidados básicos com o manuseio de medicamentos, né? Então, a gente deu como primeira etapa, lavar sempre as mãos ao tomar o medicamento ou medicar alguém. Sabemos que não é rotina o professor estar medicando crianças na escola, mas além das crianças que estão dodói, que estão em casa, tem algumas crianças que já têm algumas doenças crônicas e os professores ou alguns outros trabalhadores, servidores da educação também conseguem auxiliar. Isso serve para a escola também como também para a vida. Então, se você for auxiliar alguém ao uso de um medicamento, sempre lavar as mãos. Então tanto a questão de higiene para você, como também para quem você estiver auxiliando. Outra etapa também muito importante é fazer a conferência de nome, validade e quantidade. Isso tanto na hora de fazer a aquisição do medicamento, como também na hora de fazer a administração em casa. Então, você tem algum parente que você vai auxiliar, ele fala, preciso do medicamento da caixinha amarela. Mas será que a caixinha amarela está com a cartela específica daquele medicamento? Então, sempre essa conferência tem que ser contínua, né? Outro ponto importante, uma outra etapa, é não abrir cápsulas nem cortar comprimidos para poder facilitar a hora da administração. Então, tirar o medicamento da cápsula, você está tirando um pouco o revestimento próprio que aquele medicamento tem que ter para fazer efeito no momento adequado. Vai cortar um comprimido para diminuir o tamanho, para ficar mais fácil de deglutir, também nem sempre é interessante. Então, temos que realmente saber quanto poder cortar ou não. Então, faz a consulta com o seu médico e também procure o seu farmacêutico. E outro ponto-chave é vou tomar medicamento com o quê? Na dúvida, sempre com água. Então, você vai usar suco de laranja, que é sulfato ferroso, vai usar o leite, enfim. Na dúvida, sempre com água. Outros alertas, então aqui vai começar o segundo alerta. Então a questão do armazenamento, sempre deixando longe de crianças e animais domésticos. Então a gente sabe que esse cuidado tem que ser tanto nas escolas quanto principalmente também dentro das nossas casas, né? Ter o controle também, deixando os medicamentos sempre protegidos da luz, temperaturas, umidades, enfim, altas temperaturas. Porque qual que é a nossa rotina hoje? Deixar o medicamento dentro do banheiro, dentro da cozinha, que são os locais que são menos apropriados dentro de casa. E a gente sabe que é basicamente a rotina de quase todos. Então, evitar deixar os medicamentos nos banheiros, na cozinha ou também dentro do carro, né? Vou trabalhar, vou levar meu medicamento junto e esqueci no carro. Então, passou o dia inteiro com o carro no sol, pode ter alguma interferência na sua questão físico-química desse medicamento e deixar de fazer o efeito. Então, muito cuidado também na questão do armazenamento e controle. Então, o terceiro alerta que a gente vai falar é a questão da automedicação. A automedicação também tem algumas definições, que é aquele uso de medicamento por conta própria ou indicação de pessoas, que a gente chama dos famosos vizinho-terapia ou familioterapia. Então, o medicamento que você utilizou, que serviu para você, não indique para os seus parentes, porque o que pode ter servido para você pode não servir para os seus demais familiares. Então, tem que ter bastante esse cuidado também. Para isso, consulte o médico, consulte o farmacêutico, aproveitando, lançando até a campanha já de adotar o farmacêutico, que poucos têm. E, alertando em cima da automedicação, também tem alguns riscos para deixar um pouco mais fácil, um pouco mais didático o que isso pode acarretar, que é a intoxicação, também a interação medicamentosa com outros medicamentos que você já usa também. Então, o medicamento automedicado pode interferir com aqueles medicamentos de uso contínuo. Pode ter um agravamento do estado de saúde mental, assim como eu falei da questão da tosse. Às vezes, um medicamento antitussígeno não deve ser aplicado para tratamento de tosse. Então, tem que ser reavaliado quando utilizar. Dependência ao medicamento, isso acontece também. Muitas pessoas estão hoje dependentes de medicamento através do uso de automedicação. Também pode acontecer mascarar sintomas. Hoje você está com problema, enxaqueca, dor de cabeça, e pode ser problema temporomandibular. Você estava fazendo uso de alguns anti-inflamatórios, alguns analgésicos, e em vez de tratar o sintoma, você está apenas mascarando e prolongando aqueles problemas. Assim como efeitos colaterais, reações adversas e também a resistência bacteriana, que hoje sabemos que tem o controle tão especial com antibiótico por causa disso. Pessoas com dor de garganta simplesmente tomavam antibiótico na prevenção de uma inflamação e não infecção. Então, muito cuidado quanto a isso. Tá? E aqui vai ficar o último alerta, a questão da educação infantil, né? Que é importante orientar as crianças, né? Já que vocês são educadores, estão nessa linha de frente também, de orientar as crianças quanto ao risco e perigo de uso de medicamentos, né? As crianças podem confundir, às vezes, o medicamento com balas ou doces, né? Então, os medicamentos hoje não têm um gosto tão chamativo. E isso tem uma finalidade, realmente para evitar que crianças fiquem utilizando os medicamentos de forma
é desordenado. Então, orientar eles desde já. Sempre que for fazer a administração do medicamento, tem que ser um adulto, tá bom? Seguindo então para o quarto tema, questão de hábitos saudáveis, né? Então, o que a gente pode fazer hoje, já que temos alguns medicamentos que devem ser usados só com consulta médica, só com orientação médica, orientação farmacêutica, o que a gente tem que fazer para prevenir? É manter a nossa imunidade lá no alto. Como que a gente vai manter a imunidade lá no alto? Através de alguns hábitos que a gente vai referenciar, como dormir bem. A gente sabe que uma noite de sono é muito importante nessa questão de manter a imunidade sempre em patamares altos. Ter uma alimentação regrada e saudável sempre. A prática de atividade física, né? A gente tem que pensar, além da saúde mental, também tem que ter a prática de atividade física para a saúde também física. Isso vai ajudar bastante na questão de resposta imunológica. Evitar a prática do fumo, que a gente sabe que isso tem que partir da gente, fazer sentido ter que parar, mas isso vai ajudar realmente na questão da imunidade. E beber água. Todo mundo que passa em consulta comigo, a consulta farmacêutica, sempre sai de mim com uma prescrição de beber água. A gente sabe que na rotina do dia a dia é sempre difícil a gente conseguir ter aquela rotina de manter aquela ingestão de água regrada de 2 a 3 litros por dia. A gente passa muito tempo sem tomar água. Vou estar então entrando também na questão da assistência farmacêutica, falando um pouco do nosso trabalho e para poder ofertar também o nosso serviço, né? Então nós temos alguns pilares da assistência farmacêutica, que é o acesso farmacoterapêutico, que vai estar toda a questão do acesso e adesão medicamentosa às terapias. Tem também o uso racional de medicamentos, que é um dos nossos pilares que a gente está abordando bastante hoje. E por fim, a gestão de qualidade, toda a questão da seleção, programação e avaliação da farmacoeconomia. E isso também é um trabalho que é feito dentro da coordenação. Isso tudo para poder apresentar para vocês o quê? Que a nossa missão é servir. Então, somos servidores, estamos para servir a população e também os demais colegas. Então, temos 24 pontos de atendimento de farmácia nas unidades básicas, né, que foram apresentados através da atenção básica. Temos um suporte técnico e controle logístico também dos medicamentos, assim como as consultas farmacêuticas. Somos poucos, porém, se vocês procurarem alguns farmacêuticos nas unidades, serão bem atendidos, tá bom? Seguindo então para o final da pactuação das condutas, o que a gente pôde perceber hoje? Que o medicamento tem um papel de destaque na sociedade. Todo mundo busca realmente a pílula mágica, mas isso tem que ter muito cuidado. Quando utilizar e como utilizar esses medicamentos. Então, é fundamental essas ações de uso racional dos medicamentos para evitar, né, alguma complicação e também conseguir promover uma prevenção da saúde. Então, o que a gente consegue passar aqui no final desses slides? Que além de ter umas boas condutas e hábitos saudáveis, também o uso de máscara, o uso de álcool gel ou lavar as mãos com água e sabão, isso vai ajudar muito mais às vezes do que o uso de um medicamento fora de tempo. Tá bom? Obrigado.